TV passa no seu smartphone. Estamos chegando na manhã desta quarta-feira, dia 4 de novembro, ano de 2020, 10 horas mais 16 minutos. Tudo de bom para você, um grande abraço. Muito obrigado a todos que a partir de agora se integram, se interagem através das nossas páginas, bitcontv.com.br. Você também que está junto com a gente dentro das plataformas, né? Na sua rede social favorita, o Facebook, o Instagram, o Twitter e o YouTube. Estamos a partir de agora com mais uma de nossas edições do Sabe Caxias by Bitcom, para você estar junto conosco acompanhando. E esse programa nós trouxemos os mais variados assuntos, as abordagens, as observações, juntamente com ele, grande Miguel Brambila, para que nós possamos trazer, né, um ponto de vista, observações e fomentar os assuntos que estão sendo amplamente discutidos a nível nacional, muitas vezes assuntos de nível estadual, outras vezes assuntos da nossa esfera aqui do nosso município, em Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha, e claro, também dando a oportunidade de vazão de situações que envolvem o cenário internacional. Claro que essas últimas semanas e, consequentemente, as últimas horas estão sendo muito decisivas, um olhar muito profundo para as eleições americanas no contexto internacional. Dentro do nosso contexto também nacional, ontem as palavras do presidente da República falando em agricultura, perda de espaço no cenário, no mercado internacional, uma observação contra o futuro da Amazônia, né, dando a entender que tem pessoas que estão de olho no solo amazônico, né, uma observação talvez com cunho militar, né, algo que talvez esteja na mente do presidente, mas ele trouxe esses detalhes. No estado do Rio Grande do Sul nós temos a decisão, né, ontem o CEPERS conseguiu mais uma liminar, agora sim suspendendo todas as aulas, né, na rede estadual de ensino no estado do Rio Grande do Sul, até que adote o estado um laudo pericial ou algum profissional habilitado, uma pessoa de epidemiologia, alguma pessoa da área médica que possa visitar as escolas e emitir, né, pareceres favoráveis para a abertura ou não desses espaços para a frequentação de professores e também os alunos. Cabe destacar que aqui em Caxias do Sul, nem todas as escolas estavam tendo possibilidade de receber alunos, porque nem sequer os IPIs tinham chegado, mostrando a fragilidade que encontrava-se esse plano operado, né, por parte do Estado do Rio Grande do Sul, marcando uma determinada data para o retorno das atividades nas escolas no ensino médio, né, no nível estadual. Então tem tudo isso para nós pautarmos e claro também que os olhos aqui em Caxias do Sul estão voltados para as questões das eleições municipais, reta final, últimos dias, está pegando certo intensidade e mais calor, as pessoas estão começando a ouvir tudo isso. A Bitcom TV nesse dia 12 apresentará o último debate para vocês, tá? Não percam o último debate pela Bitcom TV. O debate será realizado, né, lá no UX Teatro. Nós vamos estar lá todos devidamente aparamentados, montados, todos os protocolos, todos o regimento, seguindo já, né, a nossa equipe, conversando com todas as assessorias, já montando todo o script de como será conduzido esse debate, e nós vamos estar apresentando para você neste dia 12, então, esse debate. Essas são algumas vertentes noticiosas de tudo isso que pulsam e palpitam, né, e trazem, né, o fomento das notícias para esta manhã. Isso tudo é assunto para Miguel Brambila esmiuçar, avaliar e ter a oportunidade de colocar também as suas observações em estes e muitos outros assuntos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar agora a Miguel Brambila, ele está ali pacientemente com o seu olhar enigmático, olhando profundamente, mas está com um sorriso largo também para cumprimentar a toda a nossa audiência. Assim eu lhe cumprimento nesta movimentar. Miguel Brambila, geralmente quando a gente fala em final de ano, as pessoas falam em calmaria, mas outra finalzinho de 2020 agitado, hein? Bom dia. Eu gostei do olhar enigmático. Com a xicrinha, a xicrinha do café e o senhor Wilson. Senhor Wilson, bom dia a todos os amigos queridos. Sabe Caxias by Bitcom está no ar mais uma vez. Graças a Deus e graças a vocês que nos mantêm aí motivados nesse bate-papo legal, né?
Isso aí é resultado do chazinho de hortelã também, Edinho, né? Que calmante, anti-inflamatório, né? Ficamos aí lights esperando passar. E temos aí esses assuntos todos a pautar e a conversar, que são muito importantes. E o frio, né, Dinho? Realmente, olha, você profetizou aí na meteorologia aquele frio que não chegou a 5 graus, mas está um frio, né, chato, né? Nós estamos na primavera já, né, Dinho? Não, e um detalhe que eu gostaria de também destacar, foi muito bom tu falar para tudo isso, a agricultura está sofrendo. Apesar das temperaturas estarem um pouco baixas, nós temos pouca formação de umidade. Hoje nós tivemos uma leve precipitação, né, algo que teve pouco acúmulo significativo nas primeiras horas dessa manhã. Mas eu estou de olho nos quadros da previsão do tempo. Miguel Brambila, a partir da semana que vem, segunda-feira, está se desenhando um bom aguaceiro, uma chuva de média a alta intensidade com riscos de temporais para todo o estado do Rio Grande do Sul e, inclusive, nesta rota inteira estaria a nossa Serra Gaúcha. O que chama atenção é essa massa de ar mais fria, né? Nós temos com os efeitos do Laninha nas águas do Pacífico, então essa massa de ar mais aquecida, ela não tem tanta força para romper o Trópico de Capricórnio na altura de São Paulo e descer para a região sul. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma formação, uma massa de ar mais polarizada que se desprendeu, inclusive trouxe precipitação de neve para a Patagônia, essa veio e subiu. Está subindo, está sambando, está dançando e está trazendo, né, um certo freio de mão nas temperaturas. Lembra que cerca de 15 dias atrás nós estávamos com temperaturas de quase 30 graus. Agora as temperaturas não têm fôlego para ultrapassar a casa dos 20 graus. E como você disse, acentua a sensação térmica de frio tanto à noite, você viu ontem à noite, as pessoas correram, todo mundo buscando casaco, nas madrugadas e, claro, também nas primeiras horas da manhã. Hoje o registro foi de 6 graus, apesar de que alguns índices mostravam que a temperatura poderia chegar a 4 graus. Ficamos nas casas dos 6. Para amanhã marca 7 e aí sim, né, nós vamos romper a barreira dos 10 graus, chegando a 11 para sexta-feira. Mas não significa que essa massa está indo embora, ela vai ficar presente até o período dessas chuvas aí, Miguel. Realmente, o clima está maluco, né? Não é só a mudança de humores. Porém, vamos esperar que não chova granizo. E isso, as plantinhas, né, as frutinhas, a fruticultura sofre muito, porque aquela florzinha que tem na árvore agora, qualquer vento mais forte, qualquer chuva de granizo pequena que seja, derruba aquela florzinha, que é aquilo que é a fruta, né? Então, tudo isso são desafios da agricultura que estamos vivendo. Acertou realmente a meteorologia e, bom, enfim, temos falado muito sobre ecologia. Dias melhores virão, não é, Edinho? E, portanto, precisamos juntos trabalhar nesse sentido, meu caro irmão. Temos vários assuntos hoje, parece que as aulas não vão voltar realmente. Isso é fato. Sabe, Miguel Brambila, a gente tem o nosso momento de sabedoria, eu sei que a sabedoria encontra-se naquelas páginas no seu bolso direito do paletó, mas nós temos muitas observações por parte desse encaminhamento. Hoje pela manhã nós pautamos isso, acho que é muito interessante nós pautarmos isso. Eu vou trazer até algumas informações que estão sendo colocada, citada seria a palavra mais adequada, citada por algumas pessoas da esfera governamental, mesmo que essas não sejam colocadas a largos manifestações, mas algumas pessoas estão trazendo algum pensamento meio dúbio, tendencionando a isso, a politicagem. Diz que há uma politicagem inserida no meio desse contexto, que é para as pessoas ter cuidado e cautela nessas observações, que é um movimento político e não se trata em nenhum momento de um movimento em pró-saúde. Mas depois a gente abre mais espaço para nós debater tudo isso e trazer essas observações para o nosso cenário, a nossa sala de interatividade aqui, para o pessoal sentar e apreciar tudo isso, tomando um bom café e um bom chimarrão nesse momento. Miguel Brambila, nossos minutos de sabedoria. Seja o que você deseja ser. Não dê importância ao que os outros dizem. Você é filho de Deus e, como tal, tem o direito à sua liberdade. Não desanime diante dos impedimentos e das dores. Fique certo de que únicamente você, terá de dar contas de seus atos.
Portanto, busque dentro de si mesmo a luz divina e seja exatamente o que você deseja ser, subindo sempre. 30 segundos para Edinho Soares. Uma vez existe um anime, um desenho, é um filme em forma de animação, né? Que ele conta a história do Cadu Maverick, né? Que ele é um pinguinzinho, que ele mora lá na região do Ártico, lá no norte, né? E ele gosta de surf, ele gosta de surfar. Só que lá o trabalho, né, que é mostrado, é um trabalho árduo, que eles têm que trabalhar no período do inverno, que é agora no mês de janeiro, o grosso do inverno, para que eles possam acumular comida para, né, o período mais crítico deles, né? Então eles fazem esse trabalho. Só que esse pinguinzinho ele só quer saber de surfar. E aí o pessoal vai lá e pergunta, você é um baita de um folgado, todo mundo trabalhando aqui, todo mundo dando um duro danado, eu aqui, né, os mais velhos da tribo falando, eu aqui faz 30 e poucos anos que estou me dedicando a esse trabalho e você só quer saber de pegar onda. Aí ele fala assim, esse é o Cadu, deixa eu ser o Cadu. Então significa isso, a gente não consegue nem ser nós mesmos, né? Nós vivemos de aparências, vivemos de máscaras e isso nos traz sofrimento e muitas angústias para o nosso internalidade. Muitas vezes nós chegamos aos 40, 60 anos e diz assim, olha, eu queria tanto ter sido um maquinista, eu queria tanto ter sido um motorista do ônibus, meu sonho era ser o bombeiro, eu queria ser o violeiro, quanto eu queria ter cantado na minha vida, eu nunca fui. Porque disseram que isso não era para mim, que eu tinha que ir para outro lado. Eu queria ter jogado bola, tá faltando realmente as pessoas serem elas mesmas, né? Se aventurar, se ousar. Não é você que vai dizer, mas isso não dá dinheiro, isso não dá certo. Esquece de tudo isso. Use um final de semana e extravasa, seja você. Miguel Brambila. Fazer o que gosta é um privilégio, mas também é um dos pontos importantes da eficiência de uma sociedade. Chegaremos lá, Edinho, né? No momento ainda está difícil para muita gente, mas chegaremos lá. São bons conselhos, né? Continuar tentando, jamais abandonar a sua arte, a sua vontade de ser, mesmo que se transforme aí num momento de lazer temporário, porque temos que atividades de sobrevivência. Imagine se Jesus tivesse ficado na marcenaria de José e ainda assim a humanidade está na bancarrota, né? Poderia ser pior, Edinho. Então, né, vamos lá. Seja o que você deseja ser, meu caro Edinho Soares. E então, nesse sentido, é preciso que acreditemos que dentro da nossa busca de conhecimento e de autoconhecimento, Edinho, tenhamos um bom senso crítico, que é o que temos falado nesse programa. Para construir uma sociedade melhor é preciso um bom senso crítico na hora da escolha de políticos, na hora das decisões que se faz com relação, por exemplo, nós vemos aí muitos tipos de comportamentos diferenciados nesse momento de pandemia. Algumas pessoas se instruíram, outras não, outras estão baseadas em seus interesses pessoais, outras não. Isso torna uma sociedade infeliz. E a busca de uma sociedade civilizada é a felicidade coletiva, não é, Edinho? É verdade mesmo. Falaste muito bem, Miguel Brambila, falaste muito bem. Miguel Brambila, eu quero pedir até tua permissão, 10 horas e 28, nós abrirmos então essas observações. Ontem o CEPERS, com repercussão no dia de hoje, conseguiu então essa liminar, né? O juiz Cristiano Dalauba, se não me falha a memória, é o Dalauba, concedeu então ao CEPERS o direito, né? E colocando então definitivamente a suspensão por entender, a Justiça Gaúcha entende que as salas de aula não estão preparadas para dar suporte que visam a segurança em saúde das pessoas. Olha o entendimento de um juiz. O entendimento do juiz talvez venha a ter claridade de algo que toda a imprensa já foi citado aqui, de que muitas pessoas já sabiam, mas o governador do Rio Grande do Sul decidiu dar sequência ao fato. Eu gostaria que nós temos diversas janelas, diversas observações para tentar observar no meio de tudo isso. Tem pontos, tem contrapontos. Eu acho que o governador deveria ter costurado isso durante a pandemia inteira, como é que se daria essa formação desses protocolos.
O que me chama a atenção que mesmo sendo mandados denominados IPIs, o álcool gel e as máscaras, nem todas as escolas ainda receberam isso. Foi investido um valor considerável por parte do Estado do Rio Grande do Sul de alguns milhares de reais para a compra desses IPIs e agora o caminho se configurou nesse sentido. O juiz entende, e deu favorável à causa. Não há nenhum parecer que diga que as pessoas estão seguras em salas de aula dentro do Rio Grande do Sul. O que a gente pode destacar sobre tudo isso? Primeiro que a judicialização da política continua. Isso era evidente, não é profecia não, é matemática. Basta pegar os programas anteriores, nós temos dito isso, e pessoas que têm um pouco de boa vontade em observar a realidade brasileira têm percebido isso também. Acaba sempre na justiça, né? A política briga, vai para a justiça. Então nós temos que ter o rei Salomão como presidente do Brasil e seus discípulos. Tudo acaba... Então isso é primitivismo, em primeiro lugar, porque é superficialidade cultural. A teimosia do governador coloca em risco a sociedade, em primeiro lugar, porque se sabe que cada dia que passa é tempo perdido nas escolas, na questão pedagógica. Como vai se recuperar um ano em poucos dias? Já estamos quase no final do ano, entramos em novembro, e aí, como você costuma dizer, é um pulo para chegarmos em 2021, sendo que ainda as vacinas estão em testes, sendo que o Brasil passou daquele percentual de 1 para 1 de contágio, né? Ou seja, a pandemia vai voltar a crescer no Brasil, que o ideal é que seja menos de 1, de cada pessoa contaminando 0,98%, a pandemia decresce, mas essa semana, ontem, depois de 5 semanas, passamos de 1. Tive que transitar em São Pellegrino ontem, falei com um amigo empresário, e ele teve que levar o seu pai ao hospital e particular, e disse que nunca viu, né, tanta gente, o pessoal falando nos hospitais, mas os números estão dizendo o contrário publicamente. Então, quer dizer, há uma veracidade, estão caindo realmente os números, a taxa de ocupação é real, né? Isso tudo precisa estar no questionamento. Muita gente ainda acha que é uma gripezinha. Claro, a taxa de recuperação é alta, 95%, mas nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Já morreram 160 mil brasileiros, é uma roleta russa. Ela pode ser uma gripezinha para uns e pode ser fatal para outros. Então, quer dizer, é certa a decisão do juiz. Isso não se cabe, decisão judicial se aplica ou se recorre na justiça. Não tem esperneio. O ruim é que foi parar, mais uma vez, na justiça. Era óbvio, né, Jim? Era óbvio que isso ia acontecer. Nós tínhamos dito que seria uma greve dos professores, porque muitos pais, e quem tem que decidir são os professores. Os professores, junto com a vigilância sanitária, é claro. Esse dinheiro que foi colocado, onde é que estará? Tem que se prestar conta também. É pouco, 270 milhões é pouco? Não é pouco, não. Né? Pouco diante dos bilhões que se rouba no Brasil hoje. Mas as escolas estão sem torneiras, você tem que comprar no início do ano papel higiênico e outras coisas, folha de ofício, essas coisas todas circulares. Não tem muitos computadores, sucateadas, pequenos avanços que se fazem nas escolas públicas estaduais, principalmente, que é o que estamos falando agora, se fazem com esforço, festas dos círculos de pais e mestres. Não se trata de bitributação, mas é um esforço adicional em colaboração às escolas por pais preocupados e que têm somente condições de colocar os seus filhos nas escolas públicas. Então está certa, na minha opinião, sempre disse isso, não tem como voltar às aulas e temos dito isso no programa, Edinho. Miguel, muito interessante, as tuas exposições, tuas colocações. Eu estava aqui perdido nos meus devaneios mentais, tentando entender o que é que está nas entrelinhas de tudo isso, né? Eu estava ouvindo você falar, eu achei muito interessante suas falas, né? Tentando imaginar lá na sala do governador, como que um governador chegou a esse resultado. Vou voltar às aulas. As aulas têm que voltar. Qual foram as prerrogativas, as ideias, os pensamentos que... Sabe que ele teve que respeitar algum prazo legal? Ele ficou com medo de perder a verba do governo federal? O que aconteceu para se desenhar tudo isso, né?
Como nós podemos imaginar o porquê que até agora o governador teima em se sentar com os CEPERS? O CEPERS chamou. Ele está com medo. Qual é o receio? A justiça tentou, umas dias atrás, uma conciliação. Tentou uma conciliação que não ocorreu. Houve um ultimato, um prazo de 24 horas para o pessoal ir lá dar um parecer. O que está nas entrelinhas de tudo isso? Porque há algumas pessoas que colocam e expõem dentro das fileiras do governo, não é falado a largo modo, que o pessoal diz assim, ó, aquele contraditório, né? Cuidado que aí tem política, cuidado que isso aí é movimento da esquerda, cuidado que isso aí é a esquerda querendo enfraquecer o poder, não dá bola para isso aí é só a politicagem da esquerda para tentar... Será que realmente é isso, Miguel? Não, né? Não são só pessoas de esquerda que se contaminam, muita gente, né? E essa história de esquerda e direita está se tornando no Brasil, como nos Estados Unidos, aliás, um fator divisor de águas que aprofunda um radicalismo político prejudicial para a sociedade, né? Ou você, vamos ser sensatos, que as coisas precisam de bom senso. Todos são oportunistas em momentos que interessam para si politicamente, tanto esquerda quanto direita. Todos os dias, né, cada questão, cada assunto que se fala, tem que fazer aí né, uma exposição, uma contextualização ideológica para que você dizer, não, eu não sou de esquerda, não sou de direita. Ora, né, eu, no meu caso, pessoal, sou ambidestro, né, eu escrevo com as duas mãos desde os 15 anos de idade. Portanto, isso é uma besteira. Né? Ninguém sabe o que é ideologia. Em primeiro lugar, é o pessoal que fica criticando. Agora, Edinho, nós estamos com vários problemas aí de radicalização no Brasil. Veja o caso aí de posturas quase que neonazistas. Nesse caso em Santa Catarina, principalmente, né, que tem um ranço neonazista de se trazer aí questões aonde uma mulher estuprada, ela é a culpada do estupro. E humilhada por advogados, juízes e promotores ficaram totalmente, né, calados, isso é notícia nacional, diante de um fundamentalismo, de um retrocesso social de núcleos que vem surgindo, liderados aí por esta extrema-direita absolutamente perturbada, no sentido de que se quebram todas as pontes. A esquerda perdeu a moral no Brasil, a gente sabe, né? E se pregou aí a lisura e perdeu o argumento, né, de acabar com a pobreza. Falando sobre essa postura radical do governador, eu vejo que ele precisa justificar para a sociedade, porque ele é o governador, o abismo que tem entre a escola pública e a escola particular. E isso ele não vai conseguir. Disse nas entrelinhas que ele já anunciou que não será candidato à reeleição, o que é uma esperteza dele, porque todos os governadores que se candidataram à reeleição no Rio Grande do Sul perderam. E caíram no ostracismo político, né? Ficaram como ex-governadores, depois na dificuldade, né? O Jair Soares virou vereador em Porto Alegre, a Ieda Crucius virou deputada federal, mas enfim, depois disso, onde estão aí os outros candidatos, né? Os outros ex-governadores? A maioria de esquerda ou de direita. O Rio Grande do Sul tem um vigor político e costuma escolher aí a diversidade. Então nós temos que ter políticas públicas de Estado, não de governo, que permaneçam além de governos. Para justificar esse abismo social entre a escola pública e a escola privada, uma volta precipitada às aulas, colocando em risco as pessoas, alunos, pais, professores, realmente é uma teimosia. Esse cabo de guerra não se trata somente de... Porque, inclusive, né, o governador do estado, que é do PSDB, tem um viés, né, voltado também para a esquerda, assim como o Fernando Henrique Cardoso, que é o presidente de honra do PSDB, que é o partido do governador, se coloca muitas vezes na defesa desta esquerda não radical. Então, não se trata disso, né? Os sindicatos, a maioria deles é de esquerda. Se trata de briga política mesmo, né? Agora, nesse ponto de vista, o CEPERS só tem uma restrição que é preciso que se faça, porque em exigir condições de trabalho, eu acho justo, e é por isso que precisa diversidade política, da democracia, para que a oposição e governo se atritem mesmo e que se encontre uma nova solução. É apresentar um plano pedagógico de recuperação desse tempo perdido. Só isso. Voltar às aulas, nós sabíamos que não ia acontecer, né, Edinho?
Tem bastante detalhes realmente, né? E muitas leituras a se fazer muito profunda de tudo isso. Agora, talvez acho que a pergunta de US$ 1 milhão, Minhão. O que vai acontecer a partir de agora, né? Qual é o desfecho? Porque o que o despacho do juiz pede, né? Ou coloca para os próximos desdobramentos para uma solução para essa questão é que uma pessoa, um agente sanitário, um médico, um infectologista, alguém ligado à área, né, vá às escolas ou faça a emissão de um laudo dando parecer, aprovando, atestando que as escolas estão aptas a receber os alunos e receber também os professores. Eu não mensuro, por enquanto, que a gente não sabe qual vai ser a estratégia que o governo vai adotar, ou que forma o governo vai agir, de qual será o custo e se realmente o governo do estado terá forças para isso e da onde virão as forças para tudo isso. Tentando imaginar aqui, né, os custos de licitação, contratação de um laboratório ou de uma empresa técnica para fazer as avaliações. Se caso foram reprovadas as avaliações, os custos para poder avalizar as escolas, se é que as escolas terão possibilidade de serem adequadas os espaços por causa dos custos que isso pode acarretar, porque hoje de manhã nós estávamos falando, aonde tem escola com goteira, será que janela, né, tem escolas que têm portas quebradas, tem escola que tem carteira, qual é o laudo que vai ser emitido? Olha, eu vejo que perdeu-se um tempo de ser costurado isso há mais tempo, dialogado, sentado, né, um movimento social em torno de tudo isso. Eu vejo que agora, acredito, por enquanto, pelo que foi apresentado, que o governador Eduardo Leite se envolveu numa dura enrascada que pode desgastar muito e talvez trazer um desgaste, por assim dizer, desnecessário para os andamentos do seu governo. Quando se tem aí a questão pessoal envolvida na questão coletiva, se perde eficiência. Porque governar não é você colocar as suas ideias impostas para a sociedade, é administrar de acordo com o interesse coletivo, buscando o bom senso para as coisas. Caso contrário, se você colocar aí, como tem feito muito governador e presidente e outros tantos no Brasil hoje em dia, né, no mundo todo, a sua vontade acima da vontade coletiva, somente a radicalização é o resultado de tudo isso. O bom senso, nesse momento, porque tempo perdido não se recupera, se analisa, se reflete e se resume, né, o que se tirou desse aprendizado. O que se pode fazer, e que seria sensato o governador fazer neste momento, era conversar junto com o CEPERS um plano de recuperação pedagógica das aulas e suspender as aulas, considerando-se, né, a questão da judicialização, considerando-se as questões econômicas do governo do Estado, considerando-se a questão de saúde pública em tempos de emergência, vamos, né, prorrogar, então, anular o ano letivo de 2020, vamos conversar sobre um plano de recuperação pedagógica e as aulas só retornarão em março de 2021, quando os protocolos sanitários apresentam a possibilidade de uma vacina. Enquanto isso, estaremos juntos com o CEPERS e professores, adequando as escolas, caso atrase a vacina para março, no sentido de investir esse dinheiro, não em EPIs, mas em proteção, porque no Brasil o que acontece? Né? Tem goteira nas escolas, ao invés de resolver-se a questão da goteira, se vende balde ou guarda-chuva. Né? Então alguém vai licitar o balde e alguém vai licitar o guarda-chuva, mas ninguém vai arrumar o telhado. E aí todo, né, o lobista que está envolvido dentro do governo do Estado ou dos governos tenta ganhar dinheiro. É isso que se faz quando se tem menas tentando roubar da sociedade. Né? Ficou bem claro, né? Ao invés de se arrumar o telhado, se licita o guarda-chuva e o balde, né, para muita gente ganhar dinheiro. Então, é isso que é preciso denunciar e evitar. O governador, se tiver bom senso, faria isso, né? Já estamos em novembro, então tudo bem, vamos trabalhar junto. Tem vidro quebrado, vamos concentrar o vidro. Tem goteira, vamos adequar as classes, vamos criar um plano de recuperação
que se possa utilizar manhãs e tardes, né, e com trabalhos, e aí sim preparar o ensino misto, né, à distância presencial para março, ou nem que se comece em fevereiro, antes, né, o ano de 2021. Que se começa sempre em fevereiro, não sei porque eles começam no meio do carnaval, aliás, todo mundo está de férias, a boa parte do pessoal está de férias, começam as aulas no primeiro dia do feriadão de carnaval, já tem feriadão, né, umas coisas absurdas que acontecem no Brasil. Então é isso, Edinho, né? O governador está se metendo numa briga desnecessária, não vejo por que essa imposição. Não vai se consagrar com retorno às aulas eficiente, não vai funcionar. Os professores já bateram o pé e não vão voltar, e terão greve e não devem voltar. Eu não tenho segurança para mandar minha filha para a escola. Se desgastou à toa e criou uma ruptura com a servidora pública no momento que não havia, talvez, uma ampla necessidade de se desgastar sobre tudo isso. Miguel Brambila, nós vamos a um breve espaço, 10h45, eu quero retornar contigo. Eu sei que nós temos ainda que fazer essas observações. Donald Trump fez o que todo mundo estava projetando, né? Donald Trump agiu da maneira em que todos estavam aguardando, inclusive o Bolsonaro ontem já emitindo aqueles pareceres, né? Falando assuntos que trazem uma cortina de pensamentos para a nossa mente, mas é difícil de se trazer uma definição sobre todas as palavras, mas parece que o presidente sabe de muitas coisas que a população brasileira não sabe. Parece que tem uma caixinha de conhecimentos ali interno ali que não divide com o povo. Falou sobre a Amazônia, falou sobre uma possível briga mundial pela hegemonia de agricultura no mundo, pelo alimento, que é o alimento... Mas, enfim, vamos a um breve espaço e a gente volta para falar um pouquinho mais sobre as eleições americanas e entender um pouco mais o que a maior democracia do mundo pode estar dando de exemplo para o mundo e o que pode estar colocando na cabeça de muita gente aí como uma janela possível de ação. Eu acho que a República leva um duro golpe, mas isso é assunto para instantes, já voltamos. Eleições 2020 na Bitcom TV. Dia 12 de novembro, a partir das 21 horas, direto do UX Teatro. Debate eleitoral, com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul. Acompanhe na Bitcom TV o último confronto de ideias e propostas do primeiro turno. Eleições 2020 na Bitcom TV. Oferecimento: Tonoli, sono e saúde. Acorde feliz, viva feliz. Sky Hotel Samuara, o hotel perfeito. Bitcom, viva conectado. Apoio Mob Caxias e Universidade de Caxias do Sul. A CPR Rodas e Pneus, localizada em Caxias do Sul, em 2 endereços, conta com a experiência de quem está há mais de 30 anos no mercado, preservando sempre a melhor qualidade e segurança para seus clientes. Trabalhamos com pneus nacionais e importados das melhores marcas. Dentro de nosso portfólio de serviços, realizamos alinhamento 3D, geometria, balanceamento e conserto de pneus e muito mais. Agora, quando o assunto é rodas, nós somos especialistas e pioneiros no assunto. Realizamos conserto em geral, torno, solda, pintura, verniz, rodas diamantadas e o que você precisar. Aguardamos você em 2 endereços. Em nossa matriz, na Rua Fortunato Moselli, número 2423, no bairro São José, telefones 3224-3253 ou no 99971-1999. Ou em nossa filial, na Rua Moreira César, número 1140, no bairro Pio X, telefones 3224-1799 ou no 99971-1999. Dez horas e 49, nós estamos de volta aqui em nossa programação. Miguel Brambila fala um pouquinho para a gente sobre eleições americanas, né? Os olhos do mundo estão voltados a tudo isso. Inclusive, ontem nós falamos do nosso presidente da República,
o Jair Messias Bolsonaro, que já foi um amplo defensor, né? É um trumpista, né? É um movimento do Donald Trump dentro do Brasil. Inclusive, não é aconselhado, mas segue muitas vezes mesma forma de decidir pareceres sobre situações muito semelhantes às atitudes que Donald Trump toma nos Estados Unidos, ele toma por aqui, né? A exemplo da máscara, caminhar no meio da população sem máscaras, deselegantemente, né, vir contra a classe médica e coisa, colocando hidroxicloroquina para o povo, né, dizendo que esse é o medicamento da salvação, contextualizando, fazendo, né, dentro de suas prerrogativas algo que chama a atenção, que não é tão de uma postura de um administrador nacional que representa sobre a sua tutela 200 e poucos milhões de pessoas. Mas está lá agindo, está trabalhando, está ficando meio entrincheirado, meio emparedado e parece que agora vai perder um dos seus fortes pilares, que é um possível, né, entendimento com o país do primeiro mundo, porque nessa parceria o Trump faz de lá, ordena, e aqui de baixo se consente e faz as ordens de Trump. Quem está levando vantagem é somente o primeiro mundo. Miguel Brabila, fala um pouquinho para a gente mais sobre isso. Pois é, Jim. Nessa teoria conspiratória de que a China é um inimigo mortal, há uma subserviência do Brasil, um entreguismo, né? Os interesses, o ideal, como dizia o Leonel Brizola, né? O entreguismo, o imperialismo norte-americano muito bem teatralizado pelo Donald Trump, que finge, né? Você sabe que, tipo o Bolsonaro me parece aquela pessoa que é fãzona e fica amigo do seu ídolo, né? Mas o ídolo não está nem aí para ele, tem outros, então vai se aproveitando daquilo, né? E Bolsonaro finge uma intimidade. Lembra do Bozó? O personagem do Chico Anísio, não, trabalho na Globo, sou amigo, né, dos famosos, etc., né? Bolsonaro às vezes parece um Bozó, né? Porque veja bem que os americanos estão empurrando para o Brasil hidroxicloroquina e outras coisas que têm trazido aí para o Brasil, além de prejuízos financeiros, um desgaste muito grande nas questões também da balança comercial, na troca de produtos, de mercadorias. O Brasil tem perdido espaço nessa relação. E o Donald Trump não está nem aí. Olha, eu confesso que realmente muita gente achava que ele ia perder as eleições. Era prognosticado. O que aconteceu, inclusive, também quando ele venceu a Hillary Clinton. O que é preciso analisar também é essa postura dele, que se perdesse as eleições, colocaria sob júdice. E ganhando, ele não vai colocar sob júdice? Ele usou todas as táticas sujas, atrasando, porque o voto é voluntário nos Estados Unidos, você precisa se cadastrar. Então, o maior índice de pessoas votantes foi nessas eleições, mais de 100 milhões de pessoas. Não acabou ainda, né? Ele declarou vitória antes do tempo. Ainda faltam 5 estados, porque é uma eleição indireta nos Estados Unidos, né? Resumindo, não é uma democracia perfeita, muito longe disso, não existe, mas se votam em delegados estaduais que depois vão escolher. Então, os partidos tem 2 partidos, né? Conservadores e republicanos. Então, vamos ver o que vai acontecer. O que pode se tirar disso é que o ser humano vive uma época de radicalismo. O Trump ameaça o mundo com uma possível guerra. Primeiro era com a Coreia do Norte, depois com a China, né, que é bem maior que a Coreia do Norte. E aí por diante, uma rebeldia humana e a constatação de um egoísmo. As pessoas gostam de pensar em si próprias, que é o que declara Donald Trump, né? Ele quer pensar somente no protecionismo americano, construir muros, queimar pontes, né? América para os americanos, defender somente, sendo que o mundo vai noutra direção. O mundo vai na direção da globalização há muitos anos. Então, demonizar e antagonizar a oposição, ameaçando todo aquele que te critica como comunista, porque o comunismo, você veja que ele faz mal para o mundo, mesmo sem estar na prática. Esse comunismo que todo mundo vai ter somente um carro, uma casa, que tinha na década de 70, que era uma ignorância, continua avançando no mundo na forma de uma ditadura. A Rússia é ditadura, Cuba não avançou, e ele se aposta na inveja do outro, da prosperidade do outro. Então se demoniza, eu sou um trabalhador, eu trabalhei, eu prosperei, agora eu tenho que dividir com o vagabundo. É isso que se pensa
na extrema-direita, né? Eu sou rico, eu sou próspero, eu sou vencedor, e se instalar o comunismo, o socialismo, eu tenho que dividir o meu dinheiro com o vagabundo. Não posso ter minha casa na praia, né? É isso que se dizia, né? Né? Então, quer dizer, e de certa forma se faz uma ditadura do proletariado desse sentido. Então tem que se estudar realmente. O comunismo mesmo só por ameaça, né? O comunismo serve, na verdade, ao imperialismo americano, porque ele usa como ameaça. O comunismo serviu ao nazismo, que foi usado como ameaça, e continua servindo como ameaça para que esses radicais de extrema-direita tomem conta, né? E fiquem aí chutando o balde e levando a população ao caos, Edinho. Uma coisa que eu fico muito temeroso, já aconteceu isso aqui no nosso Brasil. A tentativa de distorcer verdades, fazendo as verdades parecerem meia-verdades, gerando dúvida, e a dúvida nos faz estacionar, né? Quando a gente tem dúvida, a gente não avança, mas também não vem para trás, a gente fica estacionado. Isso não é bom para qualquer democracia. Qualquer país democrático, gerando dúvida, incitando ao povo a descrença ou discórdia, ou muitas vezes, né, colocando informações dúbias para a população para gerar uma distorção de fatos. Isso é temeroso para qualquer democracia. Nós estamos pagando os preços de tudo isso aqui no nosso solo nacional. Nós temos que ter integralidade, hombridade e entender que o status que nós temos hoje, né, exemplo, no status presidencial, é simplesmente uma insígnia que lhe carrega uma grandiosa missão. Você não é dono dessa cadeira, essa cadeira não é sua. Essas cadeiras não são suas, é somente um local que você ocupa para prestar o seu serviço à sua sociedade do qual você representa. Acabou esse período, você volta a ser um cidadão normal, mas chegam lá querendo se agarrar, né? Eu não sei se aquele cheiro daquele couro deixa a gente tonto, né? Eu não sei se aquele cheiro daquele mogno, daquela madeira faz com que a gente se perverta. Eu não sei se a luxúria daquela moldura daqueles quadros muda. Mas quando chega lá, as pessoas mudam, né? Quando aquela faixa cai, fica tão pesada, acaba-se toda a humildade das pessoas, o homem se perverte, né? Cai nessas ilusões, nessas armadilhas e leva uma sociedade inteira a tudo isso. É isso que nós temos que evitar. Nós temos que entender que a vida são feitas de ciclos e que nós devemos aproveitar desses ciclos para trazer dentro do nosso momento que nós temos um trabalho que venha de verdade trazer melhoria para todos aqueles. Mas as pessoas estão pensando na melhoria de si, né? Por isso que o cenário político virou carreira política, né? As pessoas só querem chegar a ser vereador. Primeiro presidente de bairro, né? Depois quer ser vereador, depois quer ser prefeito, depois quer ser o deputado, depois quer ser governador e querem a deputado federal, depois querem subir a Senado e se der a presidência da República. É só carreira. Mas e o trabalho efetivo? Olha, tem pessoas que estão pervertendo e distorcendo e recebem o voto popular para serem os representantes do povo. Lamentável nós, como povo, muitas vezes tem que optar e escolher por tudo isso aí e ficar sendo vítimas desses joguetes, dessas pessoas que muitas vezes se mostram solidários, mas estão interessados em si próprio, Miguel. A sociedade tem grande responsabilidade nisso. E a educação, os professores, pais e alunos em fiscalizar a política. O político é um funcionário público, mas ele se arvora o eleito. Né? Tem uma música do Lobão que dizia, né, o eleito, né, que era para o Sarney, que não foi eleito, né, entrou bionicamente porque morreu Tancredo Neves. Agora, se consagra no mundo atual, pelo menos está predominando no mundo ocidental, o dividir para conquistar. Segue ainda a questão, né? Você divide para conquistar, você cria a teoria da conspiração, isso tudo está consagrado, né? Os radicais, de qualquer sentido, conseguem fazer isso. O Lula usou isso, o Bolsonaro usa isso, é a mesma técnica, dividir para conquistar, Edinho. Isso tudo somente atrás. Ariano Suassuna, escritor brasileiro, em memória, né, eu vi uma entrevista dele no Roda Viva, no YouTube, nos anos 80, que no Brasil nós somos monarquistas, né? Nós não achamos que o presidente seja o presidente. O Brasil gosta de reis. O rei Pelé, o rei Roberto Carlos, né? Então o presidente pensa que ele é um rei. Ele entra na presidência e pensa que ele é um rei.
Isso é populismo bananeiro, né? Que também o Trump levou para os Estados Unidos. Ele é um ator, ele é teatral, né? E ele sabe muito bem o que está fazendo. Dividir para conquistar. Me lembro sempre desses personagens do filme do Shrek, Rumpelstiltskin, né? Que era um falastrão, um mentiroso, né? Um mau caráter, mas que conseguia enganar, né, as pessoas fazendo contratos falsos. Então, o estelionato eleitoral é um contrato falso que se faz com a sociedade. Agora aceita quem quer, né? A sociedade paga o preço, assim como o indivíduo, né? Pela sua preguiça, pela sua omissão ou pelo seu radicalismo, né? Tudo tem preço na vida, no mundo, na sociedade, Edinho, né? Depois de presidente, eles querem ser deuses, né? Eles acham que eles são imortais e tentam dar golpes, né? Chega ao ponto de se transformar a lei consagrada, né, por muitas vezes, como o Putin está fazendo na Rússia, lá, vai ficar até morrer, como Fidel Castro fez em Cuba, como o Partido Comunista faz na China, né? É o sonho das democracias. Esses presidentes que não querem se largar o osso gostariam de se perpetuar no poder, estão sempre querendo voltar, né? Você não falou ontem de uma aliança do Ciro Gomes com o Lula, né? O Lula está lá com um monte de processo nas costas e ainda acha que vai salvar o Brasil, né? Não quer salvar o Brasil, quer o poder. E assim o Bolsonaro, e assim o Trump, e assim não sabem o que fazem, né, Edinho? A sociedade aceita porque quer. Muito bem, Miguel. Que pena que o nosso horário sempre chega ao final, né? No sentido de que quando os assuntos começam a ficar mais encorpados ou encorpam-se, nós não conseguimos fazer um fechamento, né, antes de que o horário se cesse. Mas amanhã a gente pode dar continuidade a essas temáticas. Mais uma vez, é destaque do prazer imenso estar junto contigo, né, continuando fazendo essas observações dentro dos teatros das movimentações políticas. O Sabe Caxias by Bitcom fica observando, né, todos os cenários, vem trazendo colocações, exposições. Não somos os donos da verdade, a gente nem tem pretensão disso. A gente sempre traz as observações do que nossos corações estão vendo. Talvez não sejam as mesmas observações que você faz, por isso que é interessante os seus comentários, né, para vir trazer pontos de apoio, pilares, observações, para nós construirmos um ambiente cada vez mais puro e democrático, fazendo essa depuração de pensamentos e chegando a um pensamento mais uniforme. Eu quero agradecer a todos pela essa presença. Miguel Brambila, faça mais uma vez, como sempre faz de forma charmosa, né, o fechamento de nossa programação. Obrigado, meu caro amigo eficiente, colega Edinho Soares. Nós estamos chegando ao final de mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcom. Vem aí o lance esportivo, a programação segue. E vamos nos aperfeiçoando, nos aprimorando no sentido de levar para você, pela internet, pelos caminhos, né, do seu smartphone, pelo seu computador, pelo seu tablet, pela sua TV, informação, cultura, debates, entretenimento, né, numa iniciativa pioneira aqui na nossa Serra Gaúcha, a Bitcom TV. Muito obrigado pela sua preferência, pela sua audiência. Nós voltamos amanhã às 10h15, se Deus quiser. Fique conosco. Tchau a todos. Tchau, Edinho. Valeu. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau a todos. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.